Muito boa noite. A gente vai falar hoje à noite sobre um tópico que ele é pouco falado no mundo da Torá de uma forma mais pública, mas ele é muito visto. E é condizente que a gente fala porque no mundo de Hashem esse tópico tem um valor gigante. Então a gente vai, com a ajuda de Akadosh Baruch Hu, como sempre, falar de uma forma delicada, mas, obviamente, sempre procurando ver a veracidade, o emet da Torá sobre esse tópico, que ele é muito importante. Sabem que sempre antes que a gente faz uma mitzvah, algo curiosíssimo, Chachamim falaram para a gente, olha, eu quero te lembrar o que você e Yehudi está indo fazer. Porque a gente tem uma vida muito atarefada, especialmente no século XXI, com tantos afazeres que a gente tem, fazer uma mitzvah pode ser algo maravilhoso ou pode, sem querer, passar desapercebido. Então, Chachamim falaram para a gente, olha, sempre antes de fazer uma mitzvah, mitzvot são, muitas delas são mitzvot da Torá, outras derabanan rabínicas, mas o conceito de fazer uma brachá antes, uma bênção, antes de fazer a mitzvah, isso certeza é algo rabínico, derabanan. Chachamim foram lá e fizeram um favor de falar para a gente, olha, deixa eu te lembrar, querido Yehudi, o que você está indo fazer antes de fazer uma mitzvah. Então, antes de fazer qualquer mitzvah, retomamos, a pessoa fala, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav, entre parênteses, é bom dizer que a brachá não é kidishanu, não existe com i, é com e, kideshanu bemitzvotav, Sfaradim ou Ashkenazim, fecha o parênteses. Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu piri parará. Qual a tradução disso, pessoal? A tradução disso é que Hashem nos santificou com as mitzvot, via as mitzvot, e nos obrigou a colocar o tefilin, colocar o tzitzit, uma mulher acender a vela de Shabbat, e daí por diante. Eles até contam que havia uma vez um indivíduo que o Rav, por qualquer razão, estava conversando com ele e falou para ele, olha, eu acho que eu tenho a solução, você precisa de vez em quando parar e pensar sobre Hashem na sua vida, durante 1 ou 2 minutos por dia. E aquele indivíduo falou para o Rav, olha, Rav, eu não sei se tem esses 2 minutos. Aí o Rav falou para ele, mas, por exemplo, hoje, a gente já está à noite, será que você conversou com Hashem, ou pensou com Hashem 1 minuto no seu dia? Aí esse indivíduo falou, Rav, hoje justo não deu tempo, porque eu acordei, direto eu fui rezar, depois, óbvio que quando eu fui rezar eu coloquei tefilin, eu coloquei tzitzit, eu uso tzitzit o dia inteiro, e eu fiz shaharit, mincha, arvit, estudei Torá, nem tive tempo de pensar em Hashem. O que acontece, pessoal, é que às vezes, sem querer, a gente faz tantas mitzvot e acaba, sem querer, esquecendo de pensar em Hashem. Então, Chachamim fizeram um favor de falar para a gente, olha, Habibi, please, eu vou te dar uma brachá. Antes de fazer toda e qualquer mitzvah, quando você for fazer essa mitzvah, lembra, Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu, que Hashem falou, eu, Big Boss, estou te ordenando a fazer uma mitzvah, e essa mitzvah, ela nos kideshanu, nos kiddush, kadosh, nos santifica. Toda mitzvah, pessoal, quando a gente pensa antes de fazer ela tem outra dimensão no valor que ela fica registrada na nossa conta celestial. Seja que a pessoa vai colocar tefilin, a mulher vai acender as velas, ou a pessoa vai estudar a Torá, que é o que a gente está fazendo agora, que é a mitzvah mais power do mundo. Talmud Torá Keneged Kolam, cada palavra de Torá vale 613 mitzvot, pelo menos. Então, é algo incrível, se a gente fala ou escuta. Então, é algo masteríssimo. Quando a gente pensa, eu estou indo fazer uma mitzvah, essa mitzvah ganha uma dimensão ainda maior, ela vira 6 estrelas. Então, tem algo muito interessante. Todas as mitzvot têm um denominador em comum, que consta no texto das brachot. No news. Se é novidade, então, que a gente aprenda junto. Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu. Todas as brachot têm esse texto, que Hashem nos santificou via as mitzvot. Ou seja, cada uma das mitzvot, assim explica o Hafetz Chaim para a gente, pessoal, trazendo em nome do Zohar e de Midrashim, que diz o Hafetz Chaim,
cada uma das 613 mitzvot, do it ou don't do it, ase ou lot ase, faça ou não faça, ela está ligada com alguma parte do nosso corpo, seja algum órgão interno, externo e daí por diante. Então, essa mitzvah, ela traz uma vida, uma luz para aquele órgão. Por exemplo, não está escrito isso, mas talvez a gente possa se aventurar a dizer que a mitzvah de tefilin tem a ver com o braço esquerdo, que é onde a gente coloca o tefilin, ou o canhoto do lado direito. Então, essa mitzvah traz luz para aquele órgão que é o braço. Quando tiver Tchiat HaMetim, ressurreição dos mortos, diz o Hafetz Haim, a pessoa vai ter o órgão mais funcionando melhor ou pior, mais musculoso ou menos, dependendo da mitzvah que ele fez, que está relacionada com aquele órgão. Ou seja, as mitzvot trazem kedushá, santidade para o corpo, e luz para um órgão específico. A gente não sabe cada órgão especificamente qual que é, mas tem alguns que a gente pode talvez tentar imaginar um pouquinho. Agora, a gente vê algo interessantíssimo que, fora a luz que as mitzvot trazem para cada órgão, pois que é importante a pessoa tentar em sua vida cumprir as mitzvot e não tirar algumas de escanteio, mas todas as mitzvot tem algo que ela é único para todas as mitzvot, quer dizer, cada mitzvah está relacionada com um órgão, mas todas as mitzvot, sem exceção, tem algo em comum. O denominador comum de todas as mitzvot, queridos, atenção, é Asher Kideshanu b'mitzvotav vetzivanu, que Hashem nos santificou via as mitzvot. Ou seja, todas as mitzvot trazem santidade kedushá para a pessoa. Agora a pergunta pessoal é, a tradução da palavra kedushá no português talvez seria santidade, ou é santidade. Agora explicar a palavra santidade é muito difícil. Traduzir é fácil, mas me explica a santidade. Talvez é que nem falar, olha, me explica como que é gostoso o bolo de chocolate da tua esposa, da tua mãe. A pessoa vai falar, não tem como explicar. Se você quer saber de verdade, vai experimentar. Como se faz para definir, queridos, o que quer dizer a palavra kedushá, santidade? Então, eu fiquei pensando um pouquinho que todo Yehudi, ele precisa primeiro entender que todo Yehudi, e eu repito isso que é muito importante, seja homem ou mulher, todo Yehudi tem que entender que ele é shayach, ele pode se relacionar e pode ter kedushá, santidade. Como? Está escrito na Torá, em Parashat Kedoshim, Kedoshim tihiu, que Kadosh ani Hashem Elokechem, sejam Kedoshim, santos, e a Torá fala por quê? Porque a Kadosh Baruch Hu Hashem, ele é Kadosh. Agora olhem que interessante. Todos nós podemos ser Kadosh. O Or HaChaim HaKadosh diz que quando Hashem falou Kedoshim tihiu, diz o Or HaChaim HaKadosh, nenhum, importante repetir, nenhum Yehudi está isento desse mérito de ser Kadosh. Kedoshim tihiu, sejam Kedoshim, santos, por que Kadosh ani Hashem Elokechem? Que igual que Hashem é Kadosh, nós também somos Kedoshim porque nós temos um pedaço de Hashem dentro da gente, independente de onde nós moramos, ou qual o nosso nível religioso. Agora a pergunta é, tá bom, e qual a definição do bolo de chocolate, do gostoso do bolo de chocolate? Como se define no nosso caso, kedushá, santidade? O que isso quer dizer? Sabe, tem algumas palavras que a gente fala, por exemplo, os halabim falam, quando algo é muito gostoso, a gente fala, oh, não tem tradução, oh, é gostoso, cheira bom, a gente fala, oh, como se traduz isso? Não tem como traduzir. Mas eu fiquei pensando, não pode ser que kedushá é or, que não tem tradução. Tem que ter alguma tradução um pouco melhor do que santidade, ou definir um pouquinho melhor o que é santidade, que é o denominador comum de todas as mitzvot, que é o que Hashem espera da gente. Quando a gente vê, por exemplo, alguém fazendo uma mitzvah, a gente vê essa pessoa com uma certa introspecção, focado, a gente sente, olha, esse indivíduo naquele momento, homem ou mulher, ele é uma pessoa kadosh. Mas kedushá é mais ainda do que isso, pessoal. Quando a gente às vezes visita um Rav, a gente fala, olha, fui para Israel, fui para os Estados Unidos, onde for. Fui visitar tal Rav, pode ser talvez no Brasil também, nosso Rav. Quando vai visitar tal Rav, a pessoa fala, olha, eu fiquei na sala dele, eu me senti outra pessoa, eu me senti mais elevado só por estar perto dessa pessoa. Isso é kedushá. Isso, pronto. Essa definição, ela é mais precisa do que quer dizer kedushá. Sabem que um dos grandes rabanim de Pressburg, chamado Ktav Sofer, filho do Hatam Sofer, ele diz que Hashem é Kadosh,
Pasuk diz Kedoshim Tihiu, porque sejamos nós Kedoshim, que Kadosh Ani Hashem Lokechim, porque Hashem também é Kadosh. O que quer dizer que Hashem é Kadosh? Que a palavra Kadosh, na verdade, ele se abstém, é se abster. Mas Hashem é Kadosh do quê? Se separa do quê? Kadosh Baruch Hu diz, o Ktav Sofer é Kadosh, Kadosh, Kadosh. Hashem Melo Kol Haaretz Kevodo. Hashem não vive num monastério. Hashem não vive abandonado sozinho no mato. Kadosh, Kadosh, Kadosh. A gente fala todos os dias na repetição da Midah, que Hashem é santo. E depois a gente diz, Melo, que Hashem também, nós falamos na Tfilah, Melo Kol Haaretz Kevodo. Hashem preenche toda a terra, ele mora com todos nós. Ou seja, diz o Ktav Sofer, ser Kadosh não é se abster do mundo, ficar isolado. Ser Kadosh, porque a gente aprendeu que Kadosh, nós temos que ser Kadosh igual Hashem é Kadosh. E Hashem está envolvido no mundo. Então, uma coisa importante, às vezes, uma das armadilhas é que a pessoa pensa, ser Kadosh é ficar escondido no quarto dele. Não. Ser Kadosh é, apesar de estar envolvido com todo mundo, no nosso dia a dia, um trabalha, o outro está no colel, o outro, cada um que faz, estuda, mas o que cada um de nós faz, não é apesar, é justo porque nós estamos envolvidos com todo mundo. Hashem fala, eu ainda assim espero que você, nós Yehudim, sejamos Kadosh. Sejamos pessoas que têm um level acima, um pouco mais do que só material. Kedushá de verdade não é só, puxa vida, eu vi alguém focado fazendo uma brachá, uau, fazendo uma midah, dava para ver que ele estava rezando de verdade para Hashem, com uma certa kedushá, vi alguém estudando Torá. Bom, nesses momentos a gente espera que a pessoa seja Kadosh, apesar que não é tão fácil. Mas, mesmo quando a pessoa está fora da sinagoga, e entre parênteses, ser Kadosh na sinagoga, hoje em dia também virou um challenge muito difícil e é um mérito gigante de quem consegue. Ser Kadosh, fecha o parênteses, ser Kadosh, pessoal, tem que acompanhar o Yehudi dentro, que é um challenge, mas, maior ainda, esse tem que ser nosso objetivo durante a vida, é Asher Kideshanu b'mitzvotav vetzivanu. Já que as mitzvot nos santificam, não é só durante o fazer da mitzvah, é durante o dia inteiro. Rav Chaim Volozhin diz, me lembrei agora, algo powerosíssimo. Diz ele no seu livro Nefesh Chaim, queridos, algo monstruoso. Para o sentido positivo, óbvio. Ele diz que quando uma pessoa pensa em fazer uma brachá, antes, não de quando ele está fazendo a brachá, só o fato de ele pensar em fazer uma brachá, desce uma luz de kedushá sobre ele imensa. Só pelo fato que a pessoa pensou em fazer uma brachá sobre uma mitzvah. Tentem imaginar o que quer dizer kedushá. E quanto essa kedushá tem que acompanhar a gente durante o dia, porque Hashem é Kadosh Melo Kol Haaretz Kevodo, não só na sinagoga, mesmo fora. Também fora, a pessoa tem que ser Kadosh. Quando o Yehudi anda fora, na rua, tem que se dizer para ele ou para ela, essa é uma pessoa diferenciada, distinta, para o lado positivo. Nossa Kedushá, meus queridos, depende das mitzvot, porque elas são a vitamina para nos trazer a Kedushá. E faço questão de dizer uma coisa muito importante. A nossa Kedushá, em especial, depende dos nossos olhos, da nossa visão do que nós vemos. Nas palavras do Hafetz Haim, o homem é o que ele vê. Quando dizemos homem, quer dizer ser humano, homem ou mulher. O homem, nós Yehudim, somos o que nós vemos. Pessoal, olhem que definição power e verdadeira do que é uma pessoa. A pessoa é o que ela vê durante o seu dia. Ou eu gostaria de acrescentar aqui o que ela deixa de ver. Isso é a pessoa. Muitas vezes o que ela vê, ou se ele for um herói, o que ele deixa de ver também. Ele ou ela. E quando se fala de deixa de ver ou ver, pessoal, que oportunidade maravilhosa a Kadosh Baruch Hu nos deu nessa geração, no século 21, quando nós temos acesso a tudo de bom, do melhor, e o contrário, de sermos, de fato, Kedoshim ao nível máximo, 6 estrelas, Dubai, na nossa geração. Escutem só essa. Nós falamos centenas de vezes já, Baruch Hashem, durante nossa vida,
e que a gente fale mais muitas centenas, com saúde, mas talvez a gente nunca pensou no ponto que eu vou mencionar para vocês agora. A gente fala no Shema Israel, nosso hino nacional, 2 versos famosos, dentre muitos que a gente fala. A gente fala os Hartem et kol mitzvot Hashem na Parashat do Tzitzit, que a gente tem que lembrar as mitzvot de Hashem, e logo em seguida a gente continua dizendo Leman tizkeru, que a gente possa se lembrar, vasitem otam, fazer as mitzvot, e ser kadosh para Hashem. Então, na Parashá do Shema, mais uma vez, a gente fala os hartem et kol mitzvot Hashem, a gente precisa lembrar das mitzvot, e 1 ou 2 versos depois, a gente fala leman tizkeru, para que a gente possa lembrar das mitzvot de Hashem, fazer elas e ser kadosh, ser santo. A pergunta óbvia que tem, pessoal, é que a gente acabou de falar 2 versos atrás, os hartem et kol mitzvot Hashem, lembre das mitzvot de Hashem. Logo em seguida, 1 ou 2 versos depois, a gente fala Leman tizkeru vasitem et kol mitzvotai, lembra das mitzvot e seja depois kadosh. Habibi, você acabou de falar os hartem et kol mitzvot Hashem, lembra das mitzvot. Por que depois de um passuco você repete de novo Leman tizkeru vasitem et kol mitzvotai? Para que a gente possa lembrar e fazer as mitzvot. Já falou sobre lembrar das mitzvot. O Hafetz Haim diz, e olhem que power, pessoal, a gente já falou tantas vezes, a Parashá do Tzitzit que segue o Shema, a gente nunca pensou sobre isso, provavelmente. Como a gente sempre pode aprender da Torá. A Torá é infinita. Diz o Hafetz Haim, entre um passuco e outro, pay attention. Tem um verso que a gente esqueceu. Cuidado para não seguir os nossos olhos em ver coisas que não são agradáveis nos parâmetros de Hashem, e também não pensar coisas que são contra os valores da Torá. Então diz o Hafetz Haim, por que precisa falar 2 vezes para lembrar das mitzvot? Os hartem et kol mitzvot Hashem, e depois leman tizkeru vasitem et kol mitzvotai. Por quê? Porque no meio, entre esses 2 versos, está escrito cuidado com o que você olha, cuidado com o que nós olhamos ou deixamos de olhar, cuidado com o que nós pensamos ou deixamos de pensar. Então diz o Hafetz Haim, olha, o olho faz com que a pessoa acabe esquecendo o aleno de Hashem, o que ele pensa pode trazer a esquecer de Hashem. Então Hashem falou, olha, lembra das mitzvot, logo em seguida falou, cuidado com o que você olha, e depois fala, olha, de novo eu preciso te lembrar das mitzvot, porque se você olhou algo desagradável ou pensou algo desagradável, você pode fugir de mim, disse Hashem. Então eu preciso te relembrar, assim explicou o Hafetz Haim, esses psukim, esses versos de lembrar de Hashem de novo. Sabe que, talvez um exemplo que a gente precisa ilustrar isso, acho que fica bem claro para cada um de nós. Eles contam que uma vez, vamos imaginar, tinha um indivíduo muito esforçado que morava numa favela. E de repente, naquela favela, naquela comunidade, vamos chamar assim, teve um barulho assim gigante, chegou um caminhão tal, todo mundo começou a olhar que esse caminhão não é comum vir fazer uma entrega aqui. E um caminhão de uma loja de móveis muito chique parou lá, e os vizinhos todos começaram a olhar pela janela, cada um da sua pequena casa, para fora, e viram uma loja de móveis, e de repente chegam em direção à casa do fulano, falam para ele, fulano, Habibi, no caso, você foi sorteado. Aí ele fala, sorteado do quê? Falou, aqui, falou, mas eu não tenho o que pagar, não tenho nada para pagar. Falou, não tem que pagar nada, você foi sorteado, você ganhou de graça um monte de móveis. E começaram a colocar aqueles móveis lá de categoria 6 estrelas na casa do fulano, naquela favela. E de repente, colocando os móveis maravilhosos naquela favela, olhando depois para aquela casa simplória, pessoal, com aqueles móveis maravilhosos, desculpem, a casa ficou mais, talvez, brega do que já era antes. Por quê? Porque se a gente quer melhorar um lugar, precisa fazer um tour total no lugar, conforme os meios da pessoa, mas de arrumar a casa. Não adianta colocar móveis maravilhosos numa casa que talvez não tenha teto, ou que tenha goteira, ou que seja ao céu livre, céu aberto. O famoso princípio do já que reformar a sala, tem que reformar a cozinha, já que reformar a cozinha, tem que reformar o quarto, já que assim a pessoa acabou reformando a casa inteira, não é? Então, olha que interessante. A decoração tem que ser conforme o local. Diz o Hafetz Haim, acho que é isso que ele quis dizer para a gente, que os olhos definem a nossa casa. Então,
O Pasuk falou lá em cima, os hartemet kol mitzvot Hashem, das mitzvot. O pessoal faz um monte de mitzvot, coloca móveis maravilhosos, mais chiques. Próximo Pasuk fala, Habibi, cuidado com o que você ora, cuidado com o que você pensa, o que nós olhamos, o que nós pensamos. Porque se você colocar móveis maravilhosos, mitzvot maravilhosos num corpo, que olha o que quer e o que não quer, e pensa o que quer e o que não quer, então vai ficar igual aquela casa esburacada, furada, com móveis maravilhosos, fica ridículo. Por isso que o Passuco volta a repetir, Leman tizkeru, depois do Passuco de falar cuidado com o que você pensa, aí sim, os hartemet kol mitzvot Hashem veitem kedoshim lokechem, assim, aí sim sua casa vira uma mansão, o nosso corpo vira um corpo de kedushá. Parece que Hashem está querendo ensinar para a gente uma coisa, a gente precisa entender uma coisa, pessoal, referente a esse assunto de kedushá, de santidade. Em 1900, eles contam que tinha um agricultor que de repente ele começou a pegar o machado dele, estava batendo lá no sítio dele, e ele escuta um barulho no solo. Normalmente ele cava e semeia, e ara, semeia e colhe, e aqui de repente ele escutou um barulho um pouco rochoso, e ele vê que era um material um pouquinho mais especial, ele descobriu lá um material precioso embaixo do solo. Então, de repente, ele fica muito feliz, ele começa a ver, um amigo dele fala, olha, você pode vender isso e ficar muito rico. Ele começa a ver com investidores, e começa a fechar negócio com um, com outro, e o que melhor pagou, morava numa cidade grande lá, longe do sítio dele. Então, ele foi lá e viajou para essa cidade grande, para poder vender esse material precioso que ele achou naquela fazendinha, naquele sítio dele. De repente, pessoal, ele nunca tinha saído daquela pequeno vilarejo para ir para a cidade grande. Ele pergunta como que eu chego na cidade grande para fechar negócio e vender meu material precioso. Falam para ele, olha, Habibi, pega um trem e vai. Ele vai uma semana antes para comprar o ticket de trem, explicam para ele, você pode comprar de primeira, segunda ou terceira classe, a passagem para ir de trem daqui até a cidade grande. Ele pergunta qual que é a diferença. Ele fala, terceira classe é só o lugar, se tiver lugar, e se não, fica de pé durante a viagem toda. A segunda, você já tem uma cadeira, e a primeira, que era uma cadeira que deita, confortável, com serviço, mas é só para pessoas mais ricas. Falou o atendente para aquele senhor, que parecia ser uma pessoa muito simples, e era de verdade, mas estava a caminho de virar uma pessoa muito rica. Ele chega, olha para aquela senhora e fala, sabe o que? Eu quero uma passagem de primeira classe. Tá bom. Ela vê se ele tem dinheiro, ele tem, ele paga, ele compra a passagem de primeira classe para a cidade grande. Ele anota lá a data, que daqui uma semana, tal dia, tal horário, vai sair o trem. Ele está todo ansioso para viajar para a cidade grande e de repente ele lembra da data, anota para não perder a data e lá negociar um material precioso que ele achou na fazendinha dele, no sítio dele. E ele chega no grande dia, viajar de trem, todo ansioso, meio confuso, nunca viajou de trem, e ele vê um monte de gente entrando no trem. Então o que ele faz? Ele entra atrás do trem e embarca naquele trem, indo para a cidade grande. E quando ele entra no trem, ele vê todo mundo correndo para ver quem pega o primeiro lugar, ele corre também, mas sem muita experiência, ele fica meio apertadinho, ele vê que embaixo do banco tinha um espaço vazio. O que ele faz? Deita embaixo do banco, se estica lá e dorme durante aquelas horas para chegar até a cidade grande. Ele, de repente, quando está dormindo, depois de alguns bons momentos, ele escuta alguém bicando com o pé na cabeça dele. Ele acorda todo assustado e fala, ei, quem é você? Ele fala, quem sou eu? Eu sou o fiscal do trem. Dizendo para aquele senhorzinho lá do sítio que estava indo para a cidade grande. Ele fala, olha, você está dormindo embaixo do banco? Eu quero ver o seu bilhete, porque aqui não se pega carona no trem sem pagar. Aí aquele senhor fazendeiro fala para ele, eu? De graça? Não só de graça, eu paguei primeira classe. E o fiscal fala para ele, primeira classe, está dormindo na terceira classe embaixo do banco, meu querido. Deixa eu ver o teu ticket. Aquele senhor põe a mão no bolso, procura um bolso, outro tira o ticket e está aqui, primeira classe. Todo mundo naquele vagão do trem fez a diversão de todos. Falou, Habibi, amor, bobo, você viaja de terceira classe embaixo do banco.
apesar de ter pago primeira classe, esse indivíduo que não sabia nada, ele entrou com a massa e acabou se perdendo, entrou na terceira classe. Então perguntou para ele, por que você está embaixo do banco? Ele falou, olha, eu vi que estava todo mundo entrando, foi o que todo mundo fez, eu também fiz assim. Ele falou, olha, mas se você é primeira classe, você não faz o que todo mundo faz. Quando se trata de Kedushá, de santidade, de cuidar do que a gente pensa, do que a gente vê, meus queridos, que é uma oportunidade gigante no século XXI, a gente tem que lembrar que nós somos cidadãos da primeira classe. E não condiz viajar na terceira classe com a massa embaixo do banco. A gente fala todos os dias antes de subir no Sefer, ou de manhã quando acorda, Asher bachar banu mikolamim venatan lanu et Torato, que Hashem nos escolheu e nos deu a Torá. Nós não somos igual todo o resto. A Kadosh Baruch Hu deu para a gente um presente que nós somos first class. E quem é primeira classe tem que respeitar a segunda e terceira classe, mas viver como primeira classe, ser pessoas mais distinguidas, mais refinadas. No caso de hoje, pensar o que a gente vê ou deixa de ver, pensar o que a gente pensa ou deixa de pensar, porque é isso que a gente fala, que deixar no Bemitzvotav. O que é Kedushá? A Kedushá, santidade, depende não só dentro do Knis, fora, na rua, porque a maioria do tempo a gente vive fora da sinagoga, fora do Yom Kippur. Eu tive a oportunidade uma vez de pegar carona com um senhor e uma senhora de idade. Lembro até hoje, estava voltando de Atibaia, vindo para São Paulo, 50 minutos. Eu precisava de uma carona e esse senhor e a senhora estavam indo com o motorista e falaram, olha, pode vir com a gente. Eu comecei a conversar, adoro aprender, e essa senhora me falou o seguinte, olha, eu falei, olha, de onde são seus pais? Me ensina, adoro aprender. Ela falou, olha, meus pais não nasceram no Brasil, eles vieram da Europa, eram Yehudim Ashkenazim, e ela falou o seguinte para mim, uma coisa que me marcou, acho que 20 anos atrás, pessoal, talvez mais. Disse ela para mim o seguinte, olha, meu pai sempre me falava uma frase, por favor, me prova que Darwin não estava correto. O que quer dizer? O pessoal diz que Darwin dizia que o homem veio do macaco. E o pai sempre falava para ela, olha, se comporte de uma forma que me prova que Darwin não estava correto. Que nós não somos descendentes do macaco, nós somos superiores, nós somos seres humanos, nós somos Yehudim. Asher que deixar no Bemitzvotav, todas as mitzvot têm um denominador comum que Hashem nos santificou, nós. Nós, Yehudim, temos o privilégio de sermos Kedoshim. Tradução de Kedushá, santidade, é ser algo a mais do que rasteiro, animal, finito, nós somos infinitos. Essa Kedushá, santidade, pessoal, ela é diretamente ligada com o que a gente olha, com o que a gente pensa, ou deixa de olhar, ou deixa de pensar. E a gente tem que lembrar que é isso que nos manteve e vai nos manter como um povo eterno, pessoa jurídica, e cada um de nós, pessoa física, como cidadãos eternos nesse mundo. Essa é a vitamina para Tchiat HaMetim. Quando Hashem achar o momento, um dos pilares da Emuná é que vai haver Tchiat HaMetim, ressurreição dos mortos, os merecedores vão voltar e viver para sempre. Quem vai voltar, pessoal, em especial, aquele homem, aquela mulher que tem um cheiro de Kedushá, não só quando está no Bet HaKnesset, mas é um herói que mesmo fora do Bet HaKnesset, ele ou ela se sente, olha, essa é uma pessoa diferente. É Asher bachar banu mikol hamim. Foi escolhido, ele é diferente, ele se comporta diferente, ela se comporta diferente. Escutem só essa história, pessoal. Shlomo Kaufman era gabai de um Bet HaKnesset, numa sinagoga em Israel. Por muitos anos, um senhor de idade, de longa idade. E ele vê uma cara muito, muito familiar. Fala, que estranho, eu conheço esse homem de algum lugar. E continua a tefilá, ele era o gabai, ele escolhia quem ia subir na Torá, era uma segunda-feira. E ele começa a pensar consigo mesmo. Shlomo começa a falar, uau, será que esse homem é Menachem? Aquele meu colega que a gente morava antes na Europa, junto, antes de chegar em Israel? Faz décadas que eu não vejo ele.
A gente morava em Bialystok junto, e de repente a gente entrou naquele trem indo para Auschwitz e a gente nunca mais se viu. Eu não sei o que aconteceu com ele. E ele não sabe o que aconteceu comigo. Ele começou a olhar, e olhar, e olhar, e o Gabbai Shlomo falou, eu acho que ele é sim meu amigo. Mas a gente vai ter certeza no seguinte momento. O Gabbai, antes de chamar ele para a terceira aliá, porque ele era Israel, quando viu Menachem, não sabia se era Menachem de verdade aquela visita, e antes de, ele chamou o Cohen, chamou o Levi, e na hora de chamar o Israel, a terceira aliá, a terceira pessoa a subir na Torá, o Gabbai começou a suar e ficou em silêncio e não conseguia falar, ele começou a ficar pálido. Falou, será que é aquele meu amigo de infância, que faz décadas que eu não vejo ele, que eu nem sabia se ele está vivo ou não, é muito parecido com ele? E o povo ficou um pouco assustado assim, falou, senhor Gabbai, um senhor de idade, pálido, não conseguia mais falar, será que aconteceu alguma coisa com ele? Será que está se sentindo bem? Passaram-se aqueles 20 segundos de silêncio. De repente, o Gabbai, Shlomo Kaufman, fala o seguinte, Yamod, que venha, assim os Ashkenazim chamam para o Sefer Torah, mispar o número 52000148, Hamesh Shtaim, Efes Efes Echad Arba Shmone. Fica um silêncio, ninguém entende nada, porque se chama para subir na Torá por nome, não por número. De repente, Shlomo Kaufman, o Gabbai, olha para aquele outro senhor, o senhor arregaça as mangas, mostra os números tatuados na sua mão, diz sou eu, e sobe em direção ao Sefer Torah. O Rebbe de Satmer, pessoal, quando estava saindo de Israel, um dos Hassidim chegou para ele e falou para ele, Rav, agora que o senhor está indo embora de Israel para os Estados Unidos, quem vai nos dar brachá? Senhor Rebbe de Satmer, quando você vê, vocês meus Hassidim, verem um Yehudi que tem a mão tatuada, ou não tem, porque em Auschwitz tinha mão tatuada, mas em outros campos não teve a mão tatuada. Mas o que ele quis dizer é que passou por um campo de concentração e continua firme e forte com a Torá e as mitzvot, colocando o tefilim naquele mesmo braço que foi tatuado, pede brachá para ele, porque a brachá dele vale igual a minha. Assim disse o Rebbe de Satmer. Pessoal, hoje, que esses heróis vivam pelo menos 120 anos com saúde, cada vez menos nós temos sobreviventes da Segunda Guerra. Quem vai nos dar brachot? Aqueles que são Kudoshim. Hoje a gente não pode mais quase que chamar alguém para o Sefer Torah e a modo mispar que suba tal número. Porque a gente já não tem mais muitos daqueles braços vivos aqui conosco. E os que estão, que vivam pelo menos até os 120 com saúde. Quem são os heróis do nosso século hoje? São aqueles Asher que deixaram o Bemitzvotav, que cuidam do que olham e cuidam do que pensam. Essas pessoas são os babas, os rebes, que tem que dar brachá para cada um de nós. Sejam eles crianças, sejam eles adultos, sejam eles muito adultos. Homens ou mulheres. Isso é Kadoshim. Isso é santidade. Aqueles que são Kadosh, dentro do Bet HaKnesset, que hoje é um challenge, é um desafio, mas também fora do Bet HaKnesset, pessoal. Esses são os nossos heróis. São aquelas pessoas que a cada propaganda que aparece na rua, não olha para tudo que passa na frente. Não olha para toda mulher chique, porque quanto mais chique, menos roupa tem, passa do seu lado na sua frente. Isso é um controle que é um herói. Isso é um controle que é uma heroína também. Uma pessoa, homem ou mulher, quando vê alguma coisa, clicar para sair de lá. Quando olha na rua alguma coisa que não condiz com Torah e Mitzvot, se desfazer disso. Olhar para o outro lado. Falar para Hashem, eu gosto tanto de você, Hashem, que eu vou virar para o outro lado. Fala, verbaliza. Que mérito. Pessoal, a nossa geração tem esse privilégio, esse mérito. É um desafio.
é uma armadilha, mas eu encontro nisso um privilégio, um desafio. Que eu já falei, eu gosto tanto de vocês, eu quero que vocês sejam os meus Kudoshim de hoje em dia. E falar para Hashem mesmo, Hashem, quando a pessoa vira a cara, quando a pessoa para de ler uma coisa que não deve, um pensamento ou uma ideia que ela é errônea, hoje todo mundo fala o que quer na mídia, a pessoa pode não ter nem algodão doce na cabeça e explicita as ideias dele, expõe as ideias dele ou dela. A gente não precisa ler tudo, porque não precisa saber de tudo. Tem coisas que são nocivas e ficam na nossa cabeça. Tudo que a gente vê, tudo que a gente lê fica na nossa cabeça. Diz o Havetz Chaim, nós somos o que nós vemos ou deixamos de ver. Quando a pessoa se esforça para não olhar para o que não deve, verbaliza para Hashem, estou fazendo isso por você. De verdade, fala para Hashem, Kadosh Baruch Hu, eu estou me esforçando para não olhar porque eu te amo. Um dos grandes rebes, mais conhecido como Shomrei Munim, ele diz que na hora que a pessoa vira de não olhar para algo que não deve, essa pessoa nesse momento deve fazer um pedido para Hashem. Por quê? Está escrito em Pirkei Avot, aquele que faz a vontade de Hashem, Hashem fará a vontade dele. Hoje em dia, que mais tendo que fazer a vontade de Hashem quando a pessoa se priva não, ele cresce, ele vira um gigante através de não olhar para o que não deve. É um herói de verdade. Um herói é aquele homem que ele pode apresentar o smartphone dele para Kadosh Baruch Hu em Rosh Hashanah Yom Kippur, depois de 120 anos bem vividos, e falar, Hashem, está aqui. Pode verificar, eu não tenho nada a temer. Pessoal, esse é o herói do século XXI. Esse é o homem que tem o dedo, a mão tatuada hoje. Fala, eu sou um herói, eu posso mostrar meu smartphone para Hashem e que eu sou um smart man, uma smart woman com um smartphone na minha mão. Esse é o homem que nós pedimos brachá hoje em dia. É aquele homem ou aquela mulher que tem o computador e pode falar, Hashem, por favor, entra no histórico, vê o que você quiser. Eu trabalho, eu uso para pagar as contas, eu leio notícias, ou o que for, mas eu não entro onde não deve. E eu sei que mesmo que sites que têm de notícia, que são com conteúdo que não condiz com Asher Bacharbanu Mikolamim, porque já que nós somos o que nós vemos, e todo mundo quer ser Kadosh, e Kadoshá depende dos olhos, uma pessoa que pode chegar para Hashem em Rosh Hashanah Yom Kippur, depois de 120 anos bem-vindos, quando Hashem checa o que a gente fez na nossa vida, fala, Hashem, meu smartphone está aqui, meu computador está aqui, faddal, pode olhar o que você quiser, porque eu não tenho nada a temer. O contrário, eu só tenho a colher frutos da grandeza de ter o privilégio de ser um Yehudi. A pessoa se cuidar, meus queridos, nesse ponto, é ter uma oportunidade, acompanhem comigo, de mostrar que nós estamos no comando e não que nós estamos sendo comandados. Repito, uma pessoa que ele se controla e aprende a mostrar para a cabeça dele, para o corpo dele, eu penso o que eu quero, eu olho o que eu quero. Sabe que no mundo tem muitas pessoas que falam, olha, você tem que olhar, não tem como se controlar de não olhar, não tem como se controlar de não pensar. Olha, a gente precisa saber uma coisa, no mundo eu não sei, mas nós, Yehudim, temos o DNA do mundo que é a Torá Kedoshá. Se a Kadosh Baruch Hu falou para a gente não olha, é porque Hashem falou, eu te ajudo a não olhar, se você quiser. Eu te ajudo a não pensar, se você quiser. Pessoal, não é só mulheres mal vestidas ou coisas com conotação, com cunho sexual. Quando a pessoa tem um vizinho dele que tem um carro mais bonito do que o dele, e ele não precisa trocar de carro, ou ele não pode trocar de carro, por que ficar olhando o carro do vizinho? Para que olhar? O carro do vizinho, a pessoa olha tanto que às vezes vai cair de tanto ainda que ele coloca. Isso também se diz cuidar dos meus pensamentos, porque é uma pessoa que pensa coisas boas dos outros, não olha o que não pertence a ele, essa pessoa deita no travesseiro e dorme. O outro fica pensando durante a noite, a outra, olha, a casa da minha vizinha, o lustre do meu vizinho, a roupa, o peso dela, o peso dele. Habibi,
Se você está tão incomodado com o peso dela ou dele, tenta fazer sua diet. E se não dá, é porque esse peso não é para mim nem para ela. Pronto, acabou. Uma pessoa que se cuida do que ele pensa durante o dia, se cuida do que ele ou olha durante o dia, pessoal, acompanhe junto comigo. Essa pessoa dorme tranquila, coloca a cabeça no travesseiro e futunam, vai dormir tranquilo. É um privilégio isso. Nós somos o que nós vemos. Quando o olho da pessoa retém Kedushá, santidade, essa pessoa muda. E eu acho que, fiquei pensando, qual que é o órgão mais sensível que a gente tem? A gente tem 5 sentidos. Dos 5 sentidos, certeza, acho que é indiscutível, que o olho é o sentido mais, é o órgão mais sensível do corpo. Quando cai um cílio dentro do olho, a pessoa já fica abrindo e fechando o olho, já tem que tirar, já coloca um papelzinho lá, lava ele para tirar. Por que o olho é tão sensível, pessoal? Pergunte a um oftalmologista. Que o olho é talvez um dos órgãos, ou o órgão dos 5 sentidos, certeza, é o mais sensível. Porque Hashem falou, qualquer coisa que você olhar vai impactar. E qualquer sujeira incomoda. Na parte espiritual também. E o contrário, queridos, qualquer pureza chacoalha de alegria a Neshama de cada um de nós. Cada vez que a gente olha para uma página de Gemara, cada vez que a gente olha para um shiur, cada vez que a gente olha para um Humash, cada vez que a gente olha para um Sidur, a gente não tem ideia o quanto isso é a vitamina que purifica os nossos olhos, a nossa Neshama. Mas tem que condizer isso com o decorrer do dia da pessoa. Tem uma Mishnah, esse momento final do shiur que eu queria falar para vocês, no tratado de Ukatzin. Talvez não é tão famoso essas Mishnayot, Ukatzin. Perek Gimel Mishnah Yudbet. Lá está escrito que cada tzadik, talvez é um statement que acho que é famoso, vai ter Shai Olamot. Shai é Shin Yud, 310, o valor numérico, mundos. Daqui 120 anos, bem vividos, no futuro, cada tzadik merecedor vai ter 310 mundos. Óbvio que isso tem muitas explicações, que não é o momento agora, mas é um bônus, é um prêmio assim magnífico, estrondo, que Hashem reserva para cada um de nós. O Gaon de Vilna, eu vi algo espantoso e que calha com shiur assim, um presente maravilhoso que Hashem me deu para compartilhar com vocês. Baruch Hashem. Diz o Gaon de Vilna, no seu livro Aderet Eliyahu, o seguinte: desses 310 mundos, como se conquista eles? Está escrito que cada tzadik, merecedor, vai ter 310 mundos. Mas qual que é o transporte para adquirir, qual que é o meio, melhor dizendo, para adquirir esses 310 mundos? Shai Olamot. Pessoal, olhem que bomba. Diz o Gaon de Vilna que 10 desses 310 mundos é via Asetov, fazendo coisas boas, ajudando os outros, estudando Torá, cumprindo mitzvot, que é imprescindível. Os outros 300 mundos vêm de onde? Surmerá, se afastar do mal. Cuidado com o que nós olhamos. Cuidado com o que nós pensamos. Pessoal, dos 310 mundos reservados que Hashem deu para a gente, o Gaon de Vilna, ele pode falar isso com gigante propriedade para a gente. Mais uma vez no seu livro Aderet Eliyahu, que desses 310 mundos, 10 olamot vêm do Asetov, de mitzvot, do it, faça, e 300 vêm de don't do it, de não faça. Pessoal, que mérito que nós temos hoje em dia. A gente deve dançar de alegria, apesar que eu sei que o challenge, o desafio é muito grande, mas pensemos no mérito, porque eu gosto de sempre pensar que Hashem ama a gente. Então, Hashem está dando méritos para a gente. Cada vez que a pessoa vira a cara dele, cada vez que a pessoa fala, uau, eu sou diferente do resto do mundo, eu não sou terceira classe. Pessoal, nós somos primeira classe, por que viajar embaixo do banco? A gente precisa viajar em cima do banco, naquela cadeira que reclina, com aquele serviço maravilhoso. Cuidando do que a gente olha. Às vezes, falando em viajar, quando a gente entra no avião, hoje em dia tem aquela tela na frente do banco, mesmo na classe econômica. E aí a pessoa começa a clicar lá e aparece tantas coisas desagradáveis. Tenta imaginar, às vezes, quando eu vejo uma pessoa de kippá na cabeça, não mexendo naquela tela, eu falo, uau, esse é o meu herói. É para ele que eu preciso pedir uma brachá.
Ele é o herói, ela é o herói do século XXI, e é para eles que nós precisamos pedir brachá. Esses são os nossos grandes babas, pessoal, os nossos grandes rebes. Mas a gente precisa saber de algo, e com isso eu termino. O exemplo de alguém que cuidou do que olhava na Torá, que eu acho que talvez seja o único na Torá Kedoshá que é chamado de tzadik, nada é por acaso, qual personagem, pensem junto comigo, qual o único personagem na Torá que é chamado tzadik? Yosef HaTzadik. Yosef é chamado Yosef o Tzadik. Abu Sakana, o Tzadik, o top, o justo, o la crème de la crème. Por que Yosef é chamado Tzadik? Via o que em específico de todos os méritos que esse grande homem teve. Yosef é chamado Tzadik pelo fato que ele sobrepujou o teste sexual da esposa do Potifar, que era uma mulher maravilhosa, que Gemara conta pra gente, que seduzia ele dia a dia, porque se fosse uma mulher feia, desarrumada, então talvez não era um teste, mas aquela mulher muito, muito bonita, muito apresentável, e cada dia ela aparecia com outra tirê, com outra roupa, com outra disposição, e esse homem, puf, jackpot, ganhou o teste. A Gemara no Tratado de Sotá conta pra gente de forma extensa quanto difícil mesmo para ele foi ganhar o teste. Agora acompanhem comigo. De acordo com tem duas opiniões da Gemara. Uma das opiniões da Gemara diz pra gente que Yosef veio no dia que era um dia muito importante, era um dia religioso para o povo do Egito. Todo mundo foi fazer o culto deles, só que a esposa do Potifar falou, hoje o dia que eu vou pegar esse homem e seduzir ele. Não vai ter ninguém no palácio, todo mundo vai para o culto. E ela fingiu estar se sentindo mal, ela sabia que Yosef também não ia para o culto, porque ele não era da mesma religião que todo mundo. Então Yosef não foi no culto, e ela não foi no culto. Os dois no palácio. Tenta imaginar, pessoal, um palácio, um lugar bonito, uma mulher bonita, tentando dar em cima daquele homem maravilhoso que Yosef era tão bonito. Ramim contou para a gente que as mulheres ficavam em cima do muro para olhar ele passando. Era um homem magnífico, de beleza espiritual, mas também física. De acordo com uma opinião, naquele dia, Yosef, quando entrou no palácio, falou, eu vou fazer a verá, com a esposa do Potifar. E de repente, a Gemara conta para a gente que ele deveria ter tido Yosef, novidade, 12 tribos, igual Yaakov teve 12 tribos. A gente sabe que Yaakov teve 12 filhos, são as 12 tribos, e Yosef também deveria ter 12 tribos. Mas no fim ele não teve, porque ele teve um deslize muito pequeno, por nível de Yosef, para a gente, talvez a gente não consiga entender isso, mas o nível dele gigante, foi um deslize pequeno. Ele acabou não tendo 12 tribos que ele devia ter. Apesar que ele não teve relações com ela, teve algum deslize muito pequeno que a Gemara lá entra nos detalhes, no Tratado de Sotá. Mas sobra para a gente uma pergunta aqui. Yosef termina o Sefer Torah, Sisu vesimhu besimhat Torah, termina a leitura da Torá, e aí a gente lê o quê? A Parashat de Yosef no começo de Bereshit, e termina o Sefer Torah. Yosef é chamado em toda a literatura judaica, qualquer livro, Yosef HaTzadik. Como assim Tzadik? 12 tribos deviam sair dele. Ele teve um deslize, mais uma vez, muito pequeno, mas teve, a Torá conta para a gente poder aprender. E como é que ele é chamado Yosef HaTzadik? Pessoal, a resposta é essa. Yosef teve um ímpeto de fazer uma verá. E ele quase fez a verá. Mas nos 45 do segundo tempo, se a gente puder falar de alguma forma assim, não for desrespeitoso, ele recuou. E por isso ele é chamado Yosef HaTzadik. Porque talvez a Kadosh Baruch Hu não vai perguntar para a gente, depois de 120 anos, se a gente caiu ou não. O que a Kadosh vai perguntar para a gente é, será que a gente ficou no chão? Ou será que a gente foi procurar ajuda e levantou para não cair mais? Porque Yosef teve um deslize, mas ele é chamado Yosef HaTzadik. Por quê? Porque no fim, Yosef subiu. Estava caindo. E ele até errou de acordo com a opinião, de alguma forma. Mas ele voltou atrás, recuou e saiu correndo da situação. Ah, mas isso é vergonha.
ele é chamado de tzadik, porque alguém que estava na boca do leão e ele recua, ele também é chamado tzadik, kadosh nos olhos de Hashem. Que a gente possa, pessoal, olhar para os nossos olhos, no espelho, e perguntar para si mesmo, o que eu vejo durante meu dia? Que a gente possa ter um Ain Tov, olhar bem para as propriedades dos outros, porque os outros têm, e coisas que não pertencem a gente, não condizem com a Neshama gloriosa de um Yehudi, deixar para o lado. E lembrem que são esses homens, essas mulheres, que vão dar brachá para a gente quando o Mashiach chegar, porque esse é o challenge dos nossos dias. Kadoshim Tiyu, be holy, sejamos pessoas santas 24/7. Semana maravilhosa a todos. Não deixe de nos acompanhar pelo aplicativo Caraguila, no Spotify ou no YouTube. Quem aprende, cresce e vive cada dia melhor.